Oi, gente, tudo bem? Rapidinho antes de começar o episódio, gostaria de fazer um convite. Quinta-feira, agora, dia 11 de novembro, vamos conversar? Vamos conversar numa videoconferência aí via Zoom para falar então desse livro, Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Vamos repassar então quais são os quatro compromissos e conversar um pouquinho. Vou ficar bem feliz de ter você lá. Para participar, entra no meu site andreabrito.com, andreabrito com dois t's.com. Já vai ter um pop-up lá pedindo o seu e-mail. Coloque o seu e-mail lá que eu vou mandar então para você o link para participar então nessa quinta-feira. Será às 6 horas da tarde, horário de Toronto, 8 horas da noite, horário de Brasília. Tá bom? Espero vocês lá. Obrigada. Dose de energia número 186. Não faça suposições. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje estamos no nosso terceiro compromisso. São 4 compromissos do livro de Dom Miguel Ruiz. Então, hoje vamos falar sobre o terceiro compromisso. Não faça suposições. Gente, esse compromisso é transformador e vocês vão entender por quê no final, então, desse episódio. Nós somos acostumados a fazer suposições sobre tudo. E o que é o pior de tudo isso? Que a gente acredita nas suposições que a gente faz. A gente faz suposição sobre o que os outros estão pensando, sobre, ele deve estar pensando isso de mim, deve estar falando isso de mim, e a gente acaba então levando isso para o pessoal, que é então o segundo compromisso, não leve nada para o pessoal. Então, se a gente faz suposição do que os outros pensam, a gente acaba levando coisas para o lado pessoal, o que também não é legal. Fazer suposições de coisas que a gente não sabe a verdade, do que a gente não tem certeza, isso é pedir por problema. Isso causa muitos problemas, muitas intrigas. Gente, muitas guerras, confusões no mundo hoje acontecem por conta de suposições, porque você está supondo que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar. E isso é baseado muitas vezes em fofoca. A fofoca, o Dom Miguel Ruiz, ele fala bastante de que a fofoca é um meio de comunicação que leva você para o inferno, modo de dizer, que onde vai causar problema, porque a fofoca é um meio de comunicação de coisas que muitas vezes não são reais, na maioria das vezes não são reais. Então isso leva para o caos. E por que a gente faz suposição? Porque a gente tem medo de ser claro, medo de perguntar. A gente tem muito medo de perguntar o que realmente a pessoa está pensando, o que aquela suposição. A gente tem medo de perguntar. Parar e perguntar se é verdade, se é isso mesmo que está pensando. E quanta coisa que a gente pode estar evitando na vida, preocupações, desentendimentos, brigas, se a gente parasse de supor o que o outro está pensando, agindo, falando, ou o que aconteceu do outro lado que você nem estava presente. E o que acontece? Que a gente tem uma necessidade muito grande, o humano tem uma necessidade muito grande de ter resposta para tudo na vida. Então, quando a gente não tem a resposta certa, a gente faz suposições, chegando a um ponto que a gente começa a defender as nossas suposições. E a gente vai fazer fofoca dessas suposições, a gente vai jogar isso ainda mais para mais pessoas, causando realmente um caos, um problema muito grande. Então, para a gente poder evitar o sofrimento mais tarde, porque trazer tantas suposições assim de coisas que não temos certeza, de fofocas, isso traz muito sofrimento. E qual que é a solução para evitar isso? É fazer perguntas. É fazer pergunta. E muitos problemas acontecem por conta de interpretação errada. A gente interpreta do jeito que a gente quer as coisas que a gente está vendo, que a gente está escutando. Porque a gente escuta o que a gente quer e a gente vê o que a gente quer. E o que acaba trazendo que a gente não vê as coisas como elas realmente são.
porque a gente já tem uma suposição na nossa cabeça, porque a gente enxergou o que a gente quis enxergar, a gente escutou o que a gente queria ter escutado. Então, quando a gente começa a não entender, a gente começa, então, a fazer suposições. Um exemplo que ele dá até no livro é assim, você está passeando num shopping, digamos que você é solteiro, está passeando no shopping, de repente alguém passou e sorriu para você. E você já começa a criar, nossa, essa pessoa gostou de mim. Nossa, e você começa a fazer suposições do que aquele sorriso significou. E você vai inventando tanta coisa na tua cabeça que você até casou com essa pessoa na tua cabeça, no teu mundo, na tua fantasia. Só que o que acontece? Tudo aquilo está passando só onde? Dentro da sua cabeça. Então você criou todo um cenário com uma situação que aconteceu e criou tudo dentro da sua cabeça. Isso acontece muito com relacionamentos. Quando você casa, você vai casar, é muito difícil alguém perguntar para o seu parceiro o que você entende de casamento, o que é casamento para você, e você falar o que é casamento para você. Não, você simplesmente vão lá em casa. E você cria, então, uma expectativa do que é o casamento, porque você supõe que a pessoa entenda o casamento da mesma maneira que você entende. E muitas vezes isso não acontece, porque esse diálogo não acontece, porque ninguém acha necessário ter esse diálogo. Então você tem as suas suposições na cabeça. Aí o que acontece? Muitas vezes o marido chegou em casa, a mulher já está em casa, ou pode ser o contrário, a esposa chegou em casa e a mulher, quem estava em casa já está super brabo, está chateado porque chegou atrasado, porque por várias situações, só que ela não falou da expectativa dela ou dele. E o que acontece? A outra pessoa que chegou, ela deveria saber como a outra está se sentindo. Quantas vezes isso já não aconteceu? Você pergunta, o que está acontecendo? Nada. Só que você tá com o bico daquele tamanho, tá super chateada, porque na tua cabeça, nossa, me conhece já há 20 anos, sabe do que eu gosto e do que eu não gosto, não sabe por que eu tô braba? Nossa, então não me ama mais. Você está me ferindo, você está me machucando desse jeito. Porque nós fazemos suposições. A gente precisa trazer sempre para a consciência de que dentro da nossa cabeça passa um cenário, passa um filme que não passa na cabeça do outro. Por mais conectados que estejam, por mais o amor que vocês tenham um pelo outro, são cenários bem diferentes. Cada um tem o seu próprio filme. O Dom Miguel Ruiz, ele chama de sonho. Cada um vive o seu sonho dentro da sua cabeça. E a gente, criando suposições, a gente cria intrigas, a gente cria brigas, a gente cria desentendimentos. E isso muitas vezes com as pessoas que a gente ama. A gente se sente muito ferido porque pensa, você deveria saber o que está acontecendo comigo. Só que não é assim, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter uma comunicação clara. Faz parte então do ser humano, para se sentir seguro, ele precisa então de explicar, justificar por que eu amo essa pessoa, por que eu não amo, por que eu gosto, por que eu não gosto. E isso traz muitas suposições, porque, mais uma vez, a gente vai buscar só as partes que a gente gosta dentro daquilo. E a gente faz isso dentro de nós mesmos. A gente não para fazer pergunta para a gente mesmo do que eu realmente gosto ou do que eu não gosto de fazer. E a gente acaba, às vezes, fazendo demais ou fazendo de menos, porque, eu consigo fazer isso. E às vezes é demais para você, porque você não parou para analisar antes. E às vezes você acaba não fazendo porque você acha que você não é capaz, mas você também não perguntou antes e analisou toda a situação para você ver que sim, você é capaz. Então tem esses dois lados que tudo que a gente não faz para o externo, a gente não faz para a gente mesmo. E é fazer perguntas. A gente tem o costume, quando eu falo a gente fala, são os humanos, tá? O Dom Miguel Ruiz, ele fala como que os humanos geralmente
se comportam. Então, nós temos essa ideia de que todo mundo pensa como a gente pensa, sente como a gente pensa, como a gente sente, julgam os outros como a gente julga, abusam do jeito que a gente abusa. Mais uma vez, ninguém tem essa consciência de que cada um tem o seu sonho, tem o seu filme passando na tua cabeça. A gente acredita que os outros vão julgar da maneira que a gente vai julgar, que a gente pensa, que a gente sente. E é por isso que a gente tem receio, a gente tem medo de ser nós mesmos ao redor de outras pessoas. E isso é muito interessante. Por que a gente não consegue ser verdadeiro, ser nós mesmos em frente aos outros? Porque a gente acha que eles vão julgar, eles vão nos vitimizar, vão nos abusar, vão nos culpar da maneira como a gente pensa, como o filme que passa na nossa cabeça. Então, antes de ter a chance de alguém nos rejeitar, nós mesmos já nos rejeitamos. Nós mesmos lá dentro. Quando a próxima vez que você se sentir rejeitado, pensa primeiro se você já não se rejeitou lá dentro antes. Você criou todo aquele cenário na tua cabeça. E talvez essa rejeição seja mais uma suposição sua, porque você não chegou e perguntou o que aconteceu. E é assim que a mente humana funciona. É complexa, mas se a gente traz consciência, a gente consegue, então, trazer mais paz pra gente. A gente precisa, então, aprender a fazer mais perguntas. Perguntas a nós mesmos, perguntas aos outros. Peraí, eu não entendi. Peça por respostas. Não fica supondo o que essa pessoa quis dizer. Imagine se a gente mudar isso nos relacionamentos. A gente precisa parar de supor que a gente consegue mudar alguém. Ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se ela quer mudar por ela mesma. Então, isso é até um tema que o lema, digamos assim, do meu podcast, que a gente fala que é inspire-se, seja inspiração, porque se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar a mudar a gente mesmo. Quando a gente vê alguém se transformando, a gente se inspira e a gente quer se transformar também. Por isso do inspire-se, seja inspiração. Todo mundo é inspiração de alguém. Infelizmente, tem inspirações para coisas ruins acontecem. Então, seja inspiração boa para aqueles que estão te olhando. E essa história de que eu vou enxergar, como a gente só enxerga o bom nas pessoas, aquilo que tem problema, não tem problema. A gente vai casar e com o tempo essa pessoa vai mudar. O meu amor vai transformar essa pessoa. Não é bem assim que funciona. Porque o amor verdadeiro é aceitar a pessoa do jeito que ela é, sem tentar mudar nada sobre ela. Se tentarmos mudar, isso significa que não amamos essa pessoa de verdade. Então, imagine o dia que você para de fazer suposições com quem você se relaciona e com todos na sua vida. Quando você começa a aceitar e começa a fazer perguntas. Você vai mudar a maneira como que você se comunica. Porque as pessoas vão falar, se você não entendeu, você vai perguntar. Peraí, eu não entendi. Pode me explicar? E você para de fazer suposições e a comunicação vai ser mais clara e você vai evitar conflito. Às vezes a pessoa está chateada com você e você não sabe nem por quê. Faça perguntas, queira entender o que está acontecendo. Pergunte, não suponha que você saiba tudo. Aí você vai estar evitando muitos conflitos. E quando você tem a resposta, quando você fez a pergunta, você não precisa mais fazer suposição, porque você já sabe a verdade. Então todos têm direito de falar sim ou não, mas você sempre tem o direito de perguntar. Como assim todos vão ter, então, o direito também de fazer perguntas para você? E você tem direito de falar sim ou não, mas eles têm o direito de fazer pergunta. Então, a gente precisa criar essa comunicação clara. Imagine um mundo onde todo mundo parasse de fazer suposições e se entendessem melhor.
perguntasse mais e não ficava aquela pessoa tá pensando isso, tá falando isso, aquele governo e aquela cultura é desse jeito. Não, vamos perguntar, vamos entender, vamos ser curiosos. Assim a gente vai ter a verdade, a gente vai evitar conflito. A gente vai criar relações muito mais gostosas. Não é uma coisa muito fácil de se fazer isso. Eu concordo. Ela é difícil. Mas por que ela é difícil? Porque a gente faz suposições toda hora. Toda hora, todo momento estamos fazendo suposições. Então o que a gente precisa é ter consciência. No momento que a gente fez uma suposição, a gente fala, peraí, eu não sei se isso é verdade, já estou criando isso tudo na minha cabeça. Eu vou perguntar. Ou eu vou pesquisar mais. Eu vou tentar entender. Eu vou ter essa comunicação clara. E isso, gente, é hábito. A gente vai ter que criar todos esses compromissos que eu tô falando aqui para vocês precisam ser criados como um hábito para a gente transformar a nossa vida. E como que cria um hábito? Agindo. A diferença vai ser na ação, na repetição. A cada momento que você se pegar fazendo uma suposição, você ir lá e perguntar, peraí, eu não entendi. Foi isso realmente que você quis dizer? E a pessoa, não tem nada a ver com o que eu quis dizer. Quantas vezes você já não teve essa coragem de perguntar e você viu que a resposta era totalmente ao contrário do que você estava supondo que era? E como que não muda todo o rumo de uma conversa, de um relacionamento, de uma vida, por conta de uma clarificação, por conta de que você entendeu o que estava sendo falado. Então a gente precisa criar esse hábito. A gente vai deixar de ser magos de feitiçaria negra, digamos assim, para ser magos brancos. Ele fala assim no livro. A gente vai deixar de espalhar veneno e vai começar a espalhar mais amor, mais compartilhamento, mais entendimento, mais simpatia, porque a gente vai entender a verdade. Isso vai mudar a sua vida. O que você quer vai vir tão facilmente para sua vida porque você vai estar leve, atraindo coisas boas. Você vai ser uma pessoa transparente, com uma comunicação clara que vai atrair essas coisas boas para sua vida. E esse é o caminho da liberdade pessoal. Gente, era esse, então, o terceiro compromisso. Eu acho ele lindo, maravilhoso. Realmente eu também acho ele difícil de ser aplicado, mas que eu tô aí no processo de entender, de deixar ele mais vivo na minha vida. O que a gente precisa, então, é agir, é fazer cada vez mais essas perguntas, parar de supor, foi isso mesmo que você quis dizer? Ou colocar os seus sentimentos, para esse dia eu estou esperando isso, você pode me ajudar? Você traga isso para fora, não fique fazendo suposições, querendo acreditar que só porque a pessoa te conhece há muito tempo que ela vai fazer exatamente aquilo que você quer que aconteça, porque o filme na cabeça dela tá passando de outro jeito, não é do jeito que tá passando no teu. Então não faça suposições, pergunte mais. Gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz de coração com todas as mensagens que eu tô recebendo. Mais uma vez, meu Instagram é o dea.brito, B-R-I-T-T-O, dea.brito, Brito com 2 T's. Eu tenho recebido lá no meu Instagram várias mensagens. Meu site também, andreabrito.com, andreabrito com 2 T's.com. Eu vou estar cada dia mais colocando mais informações, dicas de livro, conversas. Vamos estar fazendo mais conversas via videoconferência, quem sabe? Mas eu fico muito feliz de estarem aqui no meu podcast, de estarem compartilhando. Muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber, porque eu ainda não tenho isso como um hábito que eu estou implementando, mas eu fico aqui, será que realmente gostaram do conteúdo? Será que eles gostaram? Nossa, mas ninguém me escreveu, então acho que não tá tão bom. Então, acabo criando essas suposições. Então, eu tô aqui perguntando para vocês se estão gostando. Eu agradeço demais, fico muito feliz. Só de saber, assim, Andréia, eu tô escutando.
Então, pode ser via Instagram, pode ser via meu site, andreabrito.com. Eu vou ficar muito feliz de ter um retorno de vocês para estar aqui cada dia mais, todo dia aqui trazendo mais informações. Beleza? Muito obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.